Olá, amigos. Vamos continuar o nosso estudo, né? Predições do Evangelho. Espero que todos estejam bem e que possam aproveitar, juntamente comigo, que também estou aprendendo muito nesses dias, na companhia de vocês, sobre as predições. Bem, como sempre fazemos, vamos iniciar as nossas reflexões de hoje com uma leitura desta obra, Vinha de Luz. Tá? É uma obra que foi psicografada por Chico Xavier e as mensagens são do Espírito Emmanuel. E hoje a nossa mensagem ela é intitulada Igreja Livre, né? Em que Emmanuel comenta uma passagem que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, que diz o seguinte: mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Esse registro é de Paulo de Tarso. E Emmanuel comenta essa passagem da carta aos Gálatas. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens, que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora, mãe de todos nós. Jesus nos abençoe, que nós possamos ser iluminados neste momento de reflexão e que possa ser efetivamente exitoso, né, na nossa vida, no nosso compromisso de amadurecimento íntimo e de crescimento. Meus amigos, essa mensagem inicial de Emmanuel, ela não foi escolhida ao meu acaso. Eu, particularmente, tive o cuidado de olhar e buscar uma mensagem que, na minha concepção, se adequaria àquilo que nós vamos estudar hoje
E como nós dissemos na segunda parte desse estudo das predições, não temos como fazer qualquer tipo de avaliação do Evangelho, daquilo que as obras kardecianas, as obras básicas do Espiritismo, que nós denominamos como básicas, né? Elas vêm nos apontar. Porque há um liame, há uma ligação de todos esses ensinos para que nós possamos ter uma compreensão, né, mais ampla e segura daquilo que o Consolador veio nos trazer, da mensagem do Cristo. E nesta passagem da carta de Paulo aos Gálatas, e elucidada para nós pela inteligência de Emmanuel, nós vemos aí um chamado para que nós possamos observar e mudar o foco, às vezes, da nossa perspectiva em relação a julgamentos. Porque apesar de Jesus já ter nos advertido desde o Sermão do Monte, e muitas ocasiões ele nos advertiu através das suas exemplificações de como ele tratava, né, as pessoas que o buscavam, para que não julgássemos, para que nós fôssemos acolhedores e amáveis, né, em relação ao próximo, inclusive e especialmente aqueles que têm opiniões diversas das nossas. Nós ainda olvidamos isso, nós ainda esquecemos essa postura saudável. E quando este texto ele fala em igreja, ele não se refere a uma determinada denominação religiosa, mas ele se refere à religiosidade, que há uma grande igreja universal e que ela está muito mais relacionada, e que ela efetivamente está relacionada à religiosidade, e não à religião, na concepção de criação humana, com os ritos, com a forma como nós constituímos algumas denominações religiosas no nosso planeta. Mas mostrar para a gente que há um grande entendimento e único, né? Uma única lei que rege todos nós, independentemente do culto que nós venhamos a professar, que sejamos desta ou daquela denominação religiosa, mas que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. E vejam, né, só para destacar o título da mensagem, Igreja Livre. Igreja livre de preconceitos, igreja livre de pensamentos que às vezes destoam daquilo que Jesus nos ensina. E ele finaliza assim, eu peço licença para destacar, há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós, né? Então, para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje, né, a continuação das predições. E por que iniciar com este texto, né? Só para a gente registrar, né, nós estamos estudando as predições que estão aqui na obra A Gênese. Registrar mais uma vez e deixar essa mensagem para a gente, porque no capítulo 17 das Predições do Evangelho que nós estamos estudando, o item hoje iniciaremos com um só rebanho e um só pastor. Vejam bem como é muito adequada, né, aquela mensagem de Emmanuel. Há um só rebanho e há um só pastor.
E esta passagem do Evangelho está em João, está no Evangelho de João, capítulo 10, né, versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas, que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Jesus, ele nos falava através de parábolas, e ele se utilizava, né, das possibilidades da época para que, daquilo que as pessoas vivenciavam. Ele trazia histórias, parábolas, trazendo a nossa reflexão, a reflexão das pessoas na época, dentro daquilo que elas estavam habituadas a vivenciar. Então, aquele povo que, que foi contemporâneo à encarnação de Jesus aqui no planeta Terra, eles se utilizavam e viviam da agricultura, eram pastores, também, né, tinham pescadores, e Jesus utilizava-se dessas, né, possibilidades para que ele pudesse ensinar. E mais uma vez aqui, quando ele falou de um só rebanho, um só pastor, ele traz à tona a realidade das pessoas naquela época para que elas pudessem compreender. Estas ovelhas, né, e este rebanho que é conduzido por este pastor, ele é trazido num sentido de condução, de carinho, de cuidado, né? Não talvez como, às vezes, na atualidade, nós ouvimos, às vezes, algumas pessoas fazerem comentários a respeito de rebanhos, como se aquele rebanho, como se aquelas pessoas que estivessem figurativamente contidas naquele rebanho estivessem sendo conduzidas sem nenhuma perspectiva do que efetivamente elas estavam fazendo ou raciocinando em relação àquilo. Muito pelo contrário. Quando Jesus veio nos ensinar e nos exemplificar através de suas ações, ele sempre nos fez refletir, raciocinar a respeito de tudo aquilo que ele estava nos ensinando. Diferentemente, não é diferente o que acontece hoje com a doutrina espírita, né, com o Consolador Prometido, que é uma doutrina que nos faz refletir, que nos faz raciocinar, que faz com que nós possamos integralizar, né, a compreensão através do raciocínio, né? E naquela época as pessoas, haviam muitos pastores, e eles saíam com as suas ovelhas, né, para que elas pudessem se alimentar, para que elas pudessem encontrar os lugares que tivessem mais verde, que elas pudessem realmente estarem nutridas, né? Mas o pastor, ele ficava o tempo todo próximo às suas ovelhas. Ele não, hoje, nas criações, eu não entendo muito bem disso, mas os criadores não ficam o tempo todo ali olhando, acompanhando o movimento das suas ovelhas, né? Embora elas tenham ali o seu espaço físico para que fiquem. Mas naquela época eles ficavam, eles andavam com elas, e para onde elas fossem eles ficavam. E se uma se desgarrava, eles iam em busca, né? E nós temos também alguns ensinos de Jesus que falam, que nos falam a respeito disso, que ele busca essa realidade da época para também nos ensinar que em qualquer circunstância, né, Deus está ali para nos amparar, e que nenhuma ovelha fica desgarrada, ninguém fica ao desamparo do alto em circunstância nenhuma.
Mas nessa passagem, Jesus, ele fala claramente que nós teremos uma única crença, né? E essa crença, e aí voltamos à mensagem de Emmanuel, que fala também, que nos fala dessa igreja livre, né? Essa igreja, essa grande religiosidade que vai nos irmanar, né? Aqui há uma predição em que Jesus fala: olha, chegará um dia, né, que independentemente das denominações religiosas, haverá uma única crença, né? A crença, a confiança, a fé efetivamente estabelecida, né, no nosso Criador, a confiança de que todos nós somos conduzidos, somos cuidados por um único pastor, né? Que todos nós, independentemente da denominação religiosa, nós estamos sob o amparo do alto, né? E aí fica a pergunta, ora, mas como que isso, né, pode acontecer? Eu, para apenas para nos alimentar um pouco mais e para que a gente possa, para que possa melhorar a nossa compreensão a respeito disso, apesar de que a Gênese já é muito clara, né? Eu trouxe aqui um conto que está nesta obra, Contos desta e doutra vida. São contos escritos pelo irmão X, né, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse conto, ele é um conto que reconta, nos mostra além, um pouco mais, a respeito daquela história do mancebo rico, aquele rapaz rico, educado, com uma boa postura social, né? Mas que quando foi convocado por Jesus para que se desfizesse das suas riquezas para segui-lo, ele temeu e ele se apegou muito mais aos, se ligou muito mais às riquezas que ele possuía, né? E preferiu assim, vamos lá, 1, 2, 3. E aí temos a história do mancebo rico, né? Pela inteligência do espírito irmão X aqui e mediunidade de Chico Xavier, ele nos conta, né? Nos faz rememorar a história do mancebo rico. Esse mancebo rico chamava-se Efraim. E ele, desde muito jovem, ele refletia, né, sobre esse tema, que era a da unificação de todas as crenças. É uma nova perspectiva que nós vamos ver aqui, sob a ótica do irmão X, da história do mancebo rico. Porque a preocupação dele era como que se faz como que nós vamos conseguir almejar, alcançar, como que nós vamos conseguir alcançar a unificação das crenças. E aí, conta-nos o irmão X que Efraim refletia muito sobre isso e que ele mantinha habitualmente conversações com vários grupos religiosos da época, né, com saduceus, com sinédrio, porque ele queria encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto em que todos pudessem chegar a alguma conclusão de como efetivar essa unificação de crenças, né? E aí,
prossegue o irmão X dizendo que pouco a pouco ele amadureceu o projeto de ir em pessoa ao encontro de Jesus. Ele foi buscar Jesus, o fascinante condutor de multidões, né? Todos que ouviam falar de Jesus o acompanhavam, sempre se fascinavam por ele, porque, né, Jesus era e é aquele que une, que nos traz efetivamente esse equilíbrio, né? E ele foi buscar Jesus para expor a Jesus o seu magnífico projeto, o projeto de unificar as crenças. Ele pensava em reunir os descendentes das 12 tribos de Israel, né? Eliminar para sempre as discussões e estabelecer a solidariedade real. Após algum tempo, assim pensando ao sabê-lo em atividade além do Jordão, Efraim arrancou-se do lar, tentando surpreendê-lo. Após algum tempo, achou entre homens cansados e tristes. Ele achou Jesus, e Jesus estava junto com homens cansados e tristes. E ao fitá-lo, enterneceu-se-lhe o coração, né? Como que tocado de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia. Um rapaz rico. E se postava, usava roupas ricas, joias, né? Conquanto adotasse naquela hora a indumentária que lhe era comumente mais simples. Quer dizer, ele ficou envergonhado quando encontrou Jesus, que estava junto com pessoas muito simples, ficou envergonhado por conta das joias e da roupa, apesar de que a roupa que ele usava era uma das roupas mais simples que ele tinha. Então ele conta nos Irmãos X que ele, tomado de funda emotividade, receava agora a almejada entrevista. Sentia-se inibido, pequeno de espírito. E aí ele vira para Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele respondeu a Jesus: quais, né? Efraim perguntou. Jesus enumerou alguns dos antigos preceitos de Moisés. Amarás a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não pronunciarás falso testemunho, honrarás teus pais, amarás o próximo como a ti mesmo. Efraim, que não esquecia da própria condição de príncipe da cultura e da finança farisaicas, porque ele realmente era um rapaz muito culto, né? Ele sorriu e disse para Jesus que ele já cumpria todos esses mandamentos desde sempre cumpriu. E aí Jesus olhou para ele e diz: algo te falta ainda. Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo que tens, tudo entregando aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Feito isso, vem e segue-me. O poderoso dirigente dos fariseus, contudo, ao ouvir essas palavras, recordou subitamente as enormes riquezas que possuía e retirou-se muito triste. Veridiano, um amigo que nos partilhava os estudos, isso porque irmão X estava num momento de estudo e haviam outros partilhando esse momento de reflexão, assim como nós estamos fazendo hoje, né? Perguntou
assim, não será essa a história do mancebo rico, mencionada no Evangelho? E um outro que estava também estudando, Simão, esboçou o sorriso e disse, sem mais nem menos, é essa sim a história. E a conclusão é a seguinte, a fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho. É aconselhada com ardor, aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus, nas forças do Espírito, quase todos os patronos da pregoada união se afastam muito tristes. Fica-nos aqui a mensagem de que a busca dessa união de crenças, ela é muito antiga, né? Ela vem sendo apregoada, vem sendo buscada há muito tempo. E até hoje, na atualidade, nós vemos os homens se matando, os homens brigando, os homens se desrespeitando, se desacatando por conta das suas crenças, sem observar que nós devemos acreditar e devemos perseguir uma única crença, embora a nossa denominação religiosa seja diversa, né? Que nós pensemos no acolhimento do outro, né? Compreender, né, que existem algumas premissas que um dia, e nós já estamos vendo isso acontecer passo a passo, né, que elas serão crenças únicas de todos nós, independentemente de qual igreja nós estejamos frequentando, que nós estejamos seguindo. A crença na vida eterna, né? A crença na justiça de Deus que nos permite o renascimento. A crença de que todos nós somos cuidados e somos amparados. A crença de que não há para nós um julgamento fatal que não nos permita o soerguimento, como o julgamento de que iremos para um lugar, para um inferno, para um lugar dentro do qual nós não teremos mais condições de sair nunca mais, porque sofreremos eternamente. Não, não sofreremos eternamente. A certeza que nós temos é de que todos nós um dia vivenciaremos a felicidade, porque nós um dia nós alcançaremos o patamar da perfeição relativa. É para isso que nós estamos caminhando. E é através dos múltiplos renascimentos, do processo de reencarnação, que nós vamos experimentar novas experiências e vamos não só nos soerguer, extraindo de nós os nossos vícios, transformando aquelas nossas atitudes que não são tão saudáveis em atitudes efetivamente saudáveis, maduras, equilibradas, mas também vamos ser pessoas neste mundo, no mundo em que nós estaremos vivendo, que vamos nos solidarizar, vamos ser fraternais, vamos efetivamente ajudar aqueles que estão ao nosso redor, dentro das nossas possibilidades. Obviamente, e isso tudo passa, em primeiro lugar, pelo nosso desenvolvimento íntimo, né? Por nós nos observarmos e efetivamente vermos aonde estão as nossas fragilidades. O mancebo rico, ele já possuía, como nós,
o seu arsenal, né, de qualidades morais, a sua fragilidade era a de dividir, a de amparar os mais necessitados. E essa história, ela não vem nos dizer que nós devamos nos dissipar todos os nossos bens, que nós devamos simplesmente vender tudo, dar tudo. Não. É importante que nós vejamos a história do mancebo rico dentro da realidade da época e trazendo as tintas necessárias para que aquele povo pudesse entender, para que nós pudéssemos entender com exatidão o que Jesus estava querendo nos mostrar, que era a mensagem de que nós devemos ter como premissa mais importante a busca da nossa melhoria íntima, a busca do nosso crescimento espiritual. Que as nossas conquistas materiais, elas existam, mas que elas não sejam conquistas materiais apenas para nos beneficiar, mas que as nossas conquistas materiais, elas sejam conquistas para beneficiar também a sociedade na qual nós estejamos inseridos. Que nós não olhemos apenas para as nossas necessidades, né, de ordem material, de ordem moral, mas que nós também tenhamos um olhar para as necessidades do outro, né, vivenciando verdadeiramente, né, a mensagem do amar ao próximo, do fazer algo dentro daquilo que nos é possível, no momento em que nós estamos vivendo, né, olhar também para aquelas pessoas que estão necessitando. Vamos pensar agora, por exemplo, nós estamos num momento bem delicado, bem diferente, né? E vivendo um momento que nos chama à reflexão. Há tantas pessoas que necessitam, né, de ajuda, e aí essa ajuda ela é de toda ordem, não é só ajuda material. Embora ela seja muito relevante, nós sabemos que há muitas pessoas que não têm um alimento para colocar à mesa, mas há tantas também que estão precisando de acolhimentos, de acolhimento, de um carinho, né? Que às vezes elas vivem até sozinhas, há muitas que vivem sozinhas em suas casas, às vezes uma mensagem, uma ligação, né? Uma gentileza pode trazer um alívio a esses corações. Pensemos nisso. Lembremos que há um só rebanho e há um só pastor. E este pastor está sempre conosco. O rebanho somos nós. Este pastor, Deus, ele está sempre perto de nós. E nós temos o amparo do nosso Mestre Jesus, né, que nos acolhe, que nos orienta. E não há ninguém sem cuidado, mas nós fazemos parte desse processo de crescimento do planeta. Nós temos também que nos comprometer com o crescimento, né, da nossa sociedade, o nosso crescimento e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Fazermos algo, né? Não basta fazermos como um mancebo rico, seguir rigorosamente os mandamentos, né, trazidos e registrados por Moisés, que são verdadeiros orientadores, né, para a nossa vida.
Mas é preciso fazer também o que Jesus fez e nos ensinou, é entrar em ação, né? Nos movimentarmos, né? Ajudarmos o outro, isso é importante, né? Então vamos todos, eu vou ficar com essa reflexão para mim e fica aí para vocês também pensarem, tá? Para finalizar, hoje nós vamos falar do advento de Elias, que também está aí, seguindo aí no capítulo da Gênesis, que os discípulos, e essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, em que os discípulos perguntaram a Jesus: por que, pois, dizem os escribas ser preciso que antes venha Elias? Né? Jesus lhes respondeu: é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o trataram como lhes aprouve, e é assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Né? E efetivamente, João Batista, né, era Elias renascido, e foi um dos grandes, o grande precursor, né, da vinda do Cristo. Nasceu na mesma família, né, de Jesus, e ele veio trazer, ele veio anunciar a vinda de Jesus, veio nos mostrar, né, que Jesus já estava entre nós, e preparar o caminho, melhorar ali a ambientação para que Jesus pudesse iniciar os seus ensinos na Terra. E o último item de hoje, a anunciação do Consolador. Né? A anunciação do Consolador, nós temos no Evangelho de João, né? E João capítulo 14, versículo de 15 a 17, João está registrado: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o reconhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. E em João, capítulo 16, versículos 7 a 14. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vou-lo
anunciará. Né? O Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, o conhecimento universal dos Espíritos, nós sabemos que esse ensino, ele não advém de uma pessoa, de um único lugar. Por isso, a universalidade, porque as mensagens que nós encontramos, na doutrina e, por exemplo, no Livro dos Espíritos, as respostas que foram dadas ao codificador da doutrina espírita, né, Allan Kardec, elas provêm de várias inteligências de vários lugares no mundo. E houve toda uma cautela, um cuidado para feita, né, um cuidado do codificador da doutrina para que ele consignasse esses registros, né? Ele se utilizou de métodos científicos, que Kardec era um grande cientista, um homem da ciência, e ele, com seu conhecimento, ele buscou essas informações. E ele perguntou aos espíritos reveladores, e aí eu peço licença para registrar a questão 627, 628 do Livro dos Espíritos, em que Kardec, na questão 627, pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ora, se Jesus, que segundo os próprios espíritos nos revelaram, é o nosso guia, é o nosso melhor exemplo, né, a ser seguido. Se ele já nos ensinou tudo, Kardec perguntou: mas por que este Consolador? Né? Por que o ensino dos Espíritos? E aí os Espíritos responderam a Kardec: Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Voltamos de novo à crença única, né, que é unificar, entender efetivamente o que Jesus veio nos ensinar. E o que Jesus veio nos ensinar se aplica independentemente, se aplica a todos, independentemente da igreja a que estejamos vinculados, a denominação religiosa a que sigamos. O ensino de Jesus, ele é único e é para todos. Aí a questão 628.
Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Porque na questão 627, Kardec pergunta, ora, se Jesus já veio nos ensinar, é necessário mesmo o ensino dos Espíritos? Eles disseram, nós viemos elucidar, porque Jesus, à época, falou por parábolas, falou através de alegorias, mas ele falou para poder acessar a inteligência daquelas pessoas na época, era o que era possível dentro daquela época ser transmitido. E aí, Kardec perguntou, ora, mas por que não foi desde o início dito às claras, ao invés de ser dito através de parábolas? Eles responderam, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Quando nós falamos que todas as revelações elas devem ser observadas de forma única, é porque quando na primeira revelação Moisés ele fez tudo o melhor que ele pôde fazer dentro das possibilidades dele e para as pessoas daquela época, dentro das possibilidades de compreensão das pessoas daquela época. Jesus veio e não veio destruir a lei, como ele mesmo diz. Veio esclarecer, veio trazer a mensagem verdadeira que até hoje fica para nós. Mas à época, nós tínhamos dificuldade de entender tudo aquilo que Jesus estava explicando, pela falta de amadurecimento espiritual. E aí, passo a passo, com o decorrer do nosso crescimento, né, vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos nos edificando como pessoas, e aí recebemos o Consolador, que foi prometido por Jesus, porque Jesus anunciou e disse, eu mandarei um Consolador. Eu mandarei um entendimento mais aclarado, para que vocês possam compreender um pouco mais verdadeiramente é isso que eu estou ensinando. Tudo sob a égide do nosso Mestre Jesus, tudo ensinado e orientado por Ele. Lembremos que Jesus, né, o nosso guia, o nosso exemplo, o nosso Mestre, é a Ele que devemos seguir. Que nós lembremos dos seus ensinos, do seu ensino de amor, de justiça e de caridade. Que a lei de amor por Ele apregoada, ela deve prevalecer nos nossos corações. E que nenhum de nós está desamparado. Todos nós estamos sob o olhar do Altíssimo. Que todos nós estamos sendo cuidados e todos nós estamos sendo orientados e conduzidos por este pastor. Que Jesus nos abençoe e permaneça conosco, que possamos refletir efetivamente, todos nós, sobre as nossas condutas, né, o quanto nós estamos fazendo na nossa sociedade, pelo outro, por nós mesmos. Lembremos do mancebo rico. Vamos dividir, vamos ajudar, vamos espalhar um pouco mais todas as riquezas que nós possuímos, e aí eu não menciono, não estou falando de riqueza material somente, porque também podemos compartilhar e ajudar, e saciar a sede de muitas pessoas, ajudar a alimentar muitas outras tantas. Mas também podemos levar o alimento da alma dentro daquilo que nós podemos fazer, dentro das nossas limitações. Lembremos que o nosso processo de crescimento, ele se dá passo a passo, mas nós precisamos ter boa vontade sincera, nós precisamos arregaçar as nossas mangas e ir em busca desse crescimento. Que Jesus nos abençoe e permaneça conosco.